Qual o meu chamado? Qual o chamado de Deus para a minha vida? Será que fui chamado para a intercessão? Shalom, amados. Espero que estejam bem. Essas são perguntas que as pessoas costumam fazer. Algumas pessoas já chegaram até mim perguntando: pastora, qual o meu chamado? Será que Deus tem me chamado para a intercessão? E eu tenho duas respostas para essas pessoas. A primeira está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, toda pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus foi sim chamada pelo Senhor para interceder pelos homens, para interceder pelos reis, pelas autoridades investidas, pela obra missionária, pelos missionários, pela evangelização no mundo. Sabe, queridos, infelizmente, a maioria de nós, como Igreja de Cristo, não entende esse chamado de Deus para a intercessão. Acha que somente os pastores ou aqueles que fazem parte dos grupos do ministério de intercessão na igreja têm a responsabilidade de estar orando intercessoriamente. É um engano, nós estamos em uma rota errada e precisamos mudar essa rota para que possamos obedecer ao Senhor e à sua palavra. Jesus, enquanto esteve na terra, nós vamos ver nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, ele esteve intercedendo pelos homens, pelos seus discípulos, pelo reino, para que a vontade do Pai fosse feita na terra. E hoje ele permanece diante do Pai, intercedendo por todos os homens que se chegam a Deus através dele. É o que está escrito em Hebreus 7:25. Essa é a minha primeira resposta. A minha segunda resposta para essas perguntas é a seguinte: algumas pessoas, elas recebem de Deus um encargo, um peso maior quanto à intercessão e recebem do Espírito Santo uma capacitação, uma graça para discernir os espíritos, para a intercessão profética. O que eu sempre digo é o seguinte: olhe para trás, observe a sua caminhada desde quando você se converteu. Como que o Espírito Santo tem lhe conduzido no reino, dentro da igreja, junto com o corpo. Como você tem servido. Porque são os dons e talentos que Deus depositou em nós que vão falar muito sobre o nosso chamado. Eu vou aqui citar o meu exemplo. Desde quando eu converti, que eu tenho estado envolvida com a oração, com o povo da intercessão, com a batalha espiritual. Logo após a minha conversão, não demorou muito, eu já estava fazendo parte do grupo de guerra que havia na igreja, do grupo de batalha espiritual. E assim tem sido até hoje. É dessa forma que nós vamos percebendo o chamado de Deus para as nossas vidas. Agora, algo que eu quero trazer como alerta: não force o seu chamado. O nosso chamado, ele vem de Deus, não de nós mesmos, da nossa vontade, nem dos homens, da vontade de outros, mas da vontade do coração do Senhor. Amém, queridos? Então, busque entender qual o propósito, qual o chamado de Deus para a sua vida e cumpra com excelência, com diligência, com alegria. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque
mesmo falhos, mesmo fracos e tão pequenos, o Senhor nos escolheu para sermos participantes, Senhor, da tua obra neste mundo. Gratidão, Deus, gratidão é o que há no nosso coração, nos ajuda a realizarmos, Senhor, com excelência, com eficácia, com amor, o chamado do Senhor para as nossas vidas e através de nós. Eu oro pelos meus irmãos que estão buscando descobrir esse chamado, que o Espírito Santo traga luz, entendimento e revelação, e que eles possam caminhar, Deus, caminhar com paixão, com vigor, com força, Deus, no desenvolvimento, Deus, do propósito e do chamado que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus, é o que eu oro e te agradeço. Amém. Deus os abençoe, queridos.